Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 13, que diz assim: Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e repreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso agradecemos a Deus sem cessar por vós, terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Amados irmãos e irmãs, era natural esse tipo de escrita naquele tempo, uma vez que Paulo estava escrevendo para uma comunidade em que em algum dado momento ele passou lá para evangelizar. E aí é interessante algumas colocações que ele faz. Primeiro, ele começa a colocar para o povo de que eles lembram daquilo que eles sofreram, daquilo que eles trabalharam, dos seus cansaços. Tudo isso para que, primeiro, em momento algum, eles fossem peso para aquela comunidade, mas também, em um segundo lugar, e o foco é esse, para anunciar o Evangelho. Daqui a gente tira um elemento importante. O trabalho de evangelização não é um trabalho fácil. Ele é um trabalho que requer dia e noite, que requer fadiga e por aí vai. Eu tenho, por exemplo, uma tese bem específica que eu falo para muitas pessoas. A melhor formação não é aquela dada em um encontro formativo na igreja, não é aquela que eu tenho dentro de um curso de teologia, por exemplo. A melhor formação ela se dá dentro do cotidiano. Eu vou dar um exemplo. As melhores formações que eu já tive com alguém foi numa conversa durante um ônibus, num carro, num café, onde ali falamos tanto um para o outro aquilo que se pensa, aquilo que se reflete, aquilo que se acredita, que para mim, muitas vezes tem muito mais profundidade do que outros momentos formativos. Então eu quero chamar a atenção para nós, que a gente precisa entender que, na verdade, se gasta um bom tempo em relação a isso, certo? Uma outra coisa importante é o seguinte, aqui também diz, no versículo 10 o seguinte: Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Então, no versículo 10, quando vai se falar pouco sobre isso, santidade, justiça e a questão de ser irrepreensível. O que é ser santo? Ser santo quer dizer separável, ser separado, ser diferente dos outros. Ser justo implica em fazer a vontade de Deus. Ser irrepreensível é justamente a mesma palavra que era utilizada lá em Levítico para falar sobre os animais, que eram, de fato, animais assim, no sentido de impureza, os mais puros possíveis para o sacrifício. Então Paulo começa a dizer: vocês são testemunhas de que, na verdade, nós fizemos tudo do modo mais coerente possível. E aí ele até coloca, nós exortamos vocês, encorajamos vocês para que fizessem a vontade de Deus. E aí a gente encontra agora o segundo elemento. A verdadeira liderança, ela precisa atuar nesses dois âmbitos, exortando o outro, puxando a orelha quando preciso for, encorajando, mas ao mesmo tempo precisa ter uma postura o mais irrepreensível, santo possível. Por isso que para mim, a liderança, o ato de servir ao outro, é uma das coisas mais difíceis que existem. Por esse motivo, depois ele começa a agradecer a Deus, porque o povo acolheu. É interessante isso, Eles começam a louvar a Deus pelos frutos. O fruto da missão, o fruto da evangelização, o fruto da questão querigmática. Então, eu quero, a parte dessa leitura hoje, trazer para você que está acompanhando esse vídeo, essa reflexão sobre o nosso ato de servir o outro. Será que a gente está buscando também ter essa compreensão de evangelização, de poder levar o outro à palavra de Deus? Que pensemos sobre isso nesse dia de hoje. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho também. Até já!